Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na semana que a Santa Liturgia da Igreja sinaliza para o grande momento de sua história, que é o momento de Pentecostes. O momento em que a grande promessa que o Senhor fez, que o Espírito Santo viria sobre a igreja reunida, acontece. Só que essa semana, ela vai nos catequizando, ela vai nos ensinando a respeito do Espírito Santo, que é uma pessoa, a terceira da Trindade Santa, e que, por incrível que pareça, nos dias de hoje, nós padecemos do mesmo mal que os homens do tempo de antanho da primeira leitura. Vejam a situação da primeira leitura. Que coisa! Vamos recordar rapidinho. Paulo atravessa as regiões montanhosas, chega em Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. E Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Nós estamos um pouquinho mais adiantados que esses homens aqui. Mas muitas pessoas ainda, por incrível que pareça, não se abriram a essa graça do Espírito Santo de Deus. Tampouco se relacionam com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes levam uma fé, muitas vezes sem sentido. É preciso que nós, católicos, cristãos, entendamos e compreendamos essa ação do Espírito Santo de Deus. É preciso que nós tomemos consciência de quem nós somos. Olha, nós somos cristãos. Nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. E pelo Filho nos tornamos filhos no seu Espírito Santo. No seu Espírito Santo nós crescemos. No seu Espírito Santo nós respiramos. No Espírito de Cristo nós discernimos as decisões. No Espírito Santo de Deus, nós conduzimos a nossa vida. No Espírito Santo de Deus, nós temos saúde. O nosso psicológico tem paz. O nosso coração repousa em Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, não é uma força, só e unicamente uma força, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e dessa pessoa emana essa força transformadora, revigorante. Por que eu falo isso? Porque os católicos ainda não aprenderam a se relacionarem com o Espírito Santo de Deus, que é o santificador da igreja, que é a alma da igreja de Jesus Cristo. Olha, se tirássemos hoje o Espírito Santo da igreja, a primeira coisa que nós iríamos sentir seria que a palavra de Deus ficaria morta, não falaria mais aos nossos corações, não teria esse vigor, não falaria com força aos nossos corações.
A igreja se transformaria em um museu de ideias antigas que não fariam mais sentido. Mas porque o Espírito Santo, que é Senhor, que procede do Pai e do Filho, e que nos dá a vida, esse Espírito Santo, ele não só nos dá essa vida biológica, que é um dom de Deus, mas esse Espírito Santo também nos dá essa vida espiritual, essa vida graciosa, essa vida totalmente diferente de todos os outros seres vivos, porque nós possuímos esse Espírito de Deus. E aqui mais uma vez, nós vemos Paulo catequizando e dizendo: olha, João o Batista administrou um batismo de conversão, para que o povo acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Nós sabemos que existe uma grande diferença entre o batismo que João administrou e o batismo que Jesus nos deixou. O batismo de João não dava a filiação, não conferia o Espírito Santo de Deus, não perdoava pecados. O batismo que Jesus nos ordenou, nos deixou, nos torna em filhos de Deus, nos dá essa vida eterna, perdoa os pecados, nos abre para a realidade divina. Vejam como é bonito, como é santo. Aqui nós vemos uma grande diferença quando as pessoas, principalmente de ramo protestante, elas veem o batismo como um sinal de conversão, muito mais próximo ao batismo de João do que o batismo deixado por Jesus, o batismo de filiação, o batismo de doação do Espírito Santo, o batismo de eternidade. É por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela crê em um só batismo, em uma só fé, em um só Senhor, tal e qual está nas Sagradas Escrituras. E vejam que Paulo corrige aquele povo: o batismo que vocês receberam foi um batismo de conversão, e vocês precisam agora, de verdade, receber o batismo de Jesus. E eles foram todos batizados em nome do Senhor Jesus. Vejam que aqui falar batismo em nome do Senhor Jesus não quer dizer batismo, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Não, a igreja não aceita essa fórmula. A fórmula da igreja é aquela que nós escutamos no Evangelho ontem: ide por todo o mundo, batizando todos os povos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui Paulo está fazendo referência simplesmente, unicamente, ao batismo que Jesus nos deixou, e não dando uma fórmula de batismo, porque ele não tinha essa autoridade que foi dada à igreja. A fórmula deixada por Jesus, a autoridade que ele deu à igreja, foi transformar todos os homens em discípulos de Cristo, mas batizando-os na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui Paulo batiza aquele povo, e depois, como que de imediato, Paulo vai impor as mãos sobre eles, e desceu o Espírito Santo. Aqui é impressionante, porque muitas vezes os católicos, e eu já falei isso nesse tempo da Páscoa, eu não lembro o dia, mas muitos católicos pensam que só recebem o Espírito Santo quando são crismados. Não. O Espírito Santo vocês recebem pela primeira vez quando vocês foram batizados. Lembrem que antes do batismo, recordem um pouquinho o rito batismal. Antes do batismo, o sacerdote passa o primeiro óleo dos catecúmenos no peito da criança.
Em seguida, batiza a criança. E depois, o sacerdote, o ministro sagrado, ele vai impor as mãos na testa da criança, traçando um sinal da cruz com o óleo santo. É naquele momento ali, naquele rito externo, que a criança recebe pela primeira vez o Espírito Santo de Deus. Tanto é que aquela forma é silenciosa. O sacerdote faz em silêncio. A primeira unção no peito, ela tem umas palavras. A segunda, que é na fronte, não tem palavra nenhuma. É o silêncio. É naquele momento que a criança recebe pela primeira vez o Espírito Santo de Deus. Esse mesmo gesto aqui que Paulo faz. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo de Deus. Só que é interessante porque aqui nos Atos dos Apóstolos, no primeiro século da era cristã, os cristãos, depois que recebiam o Espírito Santo, eles tinham carismas avivados pelo Espírito Santo de Deus e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Olha que coisa bonita Lucas nos falando. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Olha a preocupação de Paulo. Chegou em um lugar, alguns se apresentaram como cristãos. Ele foi conferir se o batismo era válido, averiguou e viu que não era válido. Batizou aquele povo em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Impôs as mãos sobre eles e depois continuou evangelizando com convicção, a convicção do encontro pessoal, único, intransferível com Jesus. E discutia e buscava convencer aqueles homens sobre o reino de Deus. Muito bem. No Evangelho de hoje, nós vemos nosso Senhor aqui discursando na última ceia ainda. É o término do capítulo 16 do Evangelho de João. Amanhã a gente começa o capítulo 17. E Nosso Senhor agora falava abertamente para os discípulos. Eles já conviviam com Ele mais ou menos 3 anos. E o Senhor aqui agora vai falar claramente sobre o reino dos céus. E os discípulos perceberam, Ele mudou a linguagem. Ele mudou a linguagem, Ele agora está falando às claras. E olha o questionamento dos discípulos. Agora o Senhor falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue, pois cremos que vieste da parte de Deus. O Senhor falava em figuras, porque estava catequizando aqueles homens, porque estava ensinando-os sobre o reino dos céus. Porque a mensagem do reino radical é muito dura para quem ainda não vive uma vida espiritual. A linguagem do reino dos céus é dura para quem ainda vive unicamente como carne e que não leva uma vida no espírito. Por exemplo, uma das coisas que nós mais vemos hoje são aqueles que ainda não entendem uma vida doada pelo reino de Deus. Imaginar uma coisa impossível de acontecer. Um padre consagra, ou melhor, um homem que se consagra a Deus, que quer viver uma vida espiritual, vivendo aqui aquilo que vai viver nos céus, onde ninguém lá se dá em casamento. Então, quem só é carne,
quem ainda não se abriu para as coisas divinas, acha isso um absurdo, uma coisa ilógica, uma coisa sem razão. Aos olhos humanos, não tem razão mesmo, não tem lógica. Mas aos olhos espirituais, aos olhos da fé, nós encontramos toda a razão do mundo para nos consagrar a Deus. Um dos exemplos, e aí poderia sair dando tantos e tantos outros exemplos. Imagina, por exemplo, um jovem que ele não entendeu ainda que a igreja pede para que ele se resguarde a sua sexualidade para depois do casamento. Aquele que está na igreja, aquele que reza, sabe que é difícil, mas luta para viver essa castidade, luta para viver essa santidade. Aquele que não escuta a palavra de Deus, que é do mundo, acha a coisa mais maravilhosa do mundo e não consegue entender por que a igreja quer resguardar o coração daquele jovem cristão, daquele jovem espiritual, daquele jovem que vive na igreja. Vejam, Cristo aqui falou em linguagens, falou em figuras, a sua linguagem era figurativa, para catequizá-los, para que eles pudessem estar preparados para receberem a mensagem total, sem véu nenhum. E aqui o Senhor agora vai questioná-lo: vocês creem agora? Porque eu estou falando claramente. Eis que virá a hora, e ela já chegou. É o final da ceia. Poucos minutos depois ele iria ser preso, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Vejam que isso aqui acontece verdadeiramente. Os discípulos todos abandonam nosso Senhor, e nosso Senhor fica sozinho. Eles correram com medo. Eles todos abandonaram o Senhor. Isso aqui é histórico, isso aqui aconteceu. E o Senhor diz: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Só que aí você, como cristão, como católico, você pode pensar assim: mas o Senhor rezou no madeiro da cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Como o Pai estava com ele? O Pai acompanhava tudo. O Pai não abandonou o Filho. O Espírito estava ali, vendo toda a prova de amor de nosso Senhor pela humanidade. A morte de Cristo não foi de modo algum um gozo para o Pai, não. A morte de Cristo é uma prova de amor para nós, é a prova de que Deus nos ama, é a prova de que Deus de verdade ama a criatura criada por Ele para o bem, para amar, para o amor aqui, o Espírito Santo de Deus, para ser conduzido por Ele. E o Senhor continua: olha, eu disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Aqui, 3 aspectos nós temos nesse final do Evangelho. Primeiro, a paz é em Jesus, a paz é no Senhor. Primeiro, a paz é em Jesus. Tenhais a paz em mim. É preciso estar ligado em Cristo. É preciso estar comungando a Eucaristia. É preciso estar inserido na igreja de Deus. Lembrem da segunda leitura de ontem,
Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Ter a paz em Cristo quer dizer viver com as convicções da igreja, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Viver em Cristo, estar em comunhão com Ele, uma comunhão plena, uma alegria plena, que preenche o nosso ser. No mundo tereis tribulações, claro que sim. Jesus teve, Maria teve, São José teve, os santos, os apóstolos, os mártires, todos tiveram. Porque eu não teria tribulação? Porque você não teria tribulação? Será que somos maiores que Jesus e que a bem-aventurada sempre Virgem Maria? Lógico que não. E por que nós não aceitamos as tribulações? Porque nos falta fé. E como nós vemos pessoas desesperadas? Porque falta fé. Porque falta essa experiência com Deus. E vejam, meus irmãos, não existe nada mais importante do que essa experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, que muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir no mundo, que muda as nossas convicções, que nos faz tomar consciência de uma vida diferente, até antes não vivida nem conhecida. É preciso sim que nós compreendamos que as tribulações nós devemos enfrentá-las na fé, com fé em Deus. Chega de cristãos meia boca, que contudo se desespera, tantos outros que querem atentar até contra a própria vida. Basta disso. É preciso encontrar razão, e a razão que nós temos para viver é Jesus. Não existe outra razão. Tribulações nós temos, e será assim a vida toda. Não pense que você vai chegar a um momento da vida que não vai ter tribulação. Vai sim. A tribulação faz parte desse mundo. O sofrimento faz parte desse mundo. E nós temos que nos convencer de que é muito melhor enfrentar as tribulações com Jesus, enfrentar as tribulações sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Coragem. O cristão deve ser corajoso. Nós temos um Deus que nos ama, que nos conduz, que espera todos os dias que nós façamos a opção por Ele para vencermos. O cristão nunca foi um derrotado. Os derrotados são os filhos do diabo. Os cristãos são vitoriosos, porque a nossa vitória é a cruz de Cristo. A prova de que toda a tribulação no Espírito Santo de Deus tem solução. Todo problema tem solução. Aí tem gente que não entende muitas vezes muita coisa e diz assim: na vida tudo tem jeito, menos para a morte. Mentira! Na vida tem jeito para tudo, até para a morte. O Deus que eu creio, que você crê, até a morte venceu. Olha aqui, coragem, eu venci o mundo. E se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer também. Por que depressão? Por que essa angústia no coração? Por que essas dúvidas inquietantes que roubam a tua paz? Cadê a tua fé? É preciso muitas vezes você decidir fazer a opção por Deus. Não adianta você ficar em casa reclamando da vida, chorando, lamentando, angustiado, se é incapaz de abrir a palavra de Deus, procurar um salmo para rezar, se é incapaz de pegar o Santo Texto e rezar, se é incapaz de vir à igreja que está aberta o dia todo e se ajoelhar e pedir a Deus força. Ninguém pode te ajudar, nem Deus, se você não quiser. Nem Deus pode te ajudar.
Só se você quiser. Deus respeita a tua liberdade. Então decida viver em Deus para enfrentar as dificuldades na fé, com fé em Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos ter coragem. Vamos enfrentar essa pandemia, vamos enfrentar as dificuldades com Cristo. Vamos de verdade depositar em Deus todas as nossas esperanças. E a nossa vida está toda nas mãos de Deus. E essa certeza que nós temos, que de verdade acalenta e preenche o nosso coração. Olha, para a gente encerrar, o salmo que nós rezamos hoje na igreja. Os justos se alegram na presença do Senhor. A justiça aqui não é a social, não. A justiça aqui primeiro é a espiritual. Você é justo com Deus? Você reza de verdade? Você responde com amor a Deus? Você luta para ser um cristão coerente? Se sim, você está no caminho dos justos. Dos órfãos, Ele é Pai. E das viúvas, protetor. Aqui o órfão e a viúva era a classe mais carecida de atenção. A viúva não podia trabalhar, tinha que mendigar. E o órfão não tinha ninguém para cuidar. Então era a classe mais desprovida. Hoje a gente pode dizer assim, se Davi fosse escrever esse Salmo 67, Davi ia dizer assim: dos depressivos Ele é o Pai, não é? E daqueles que estão sem norte da vida, Ele é o protetor. Deus é Pai. Deus nos protege. Mas é preciso que nós abracemos essa mensagem de amor. Hoje nós estamos celebrando 50 missas com a igreja vazia. E por que isso? Porque temos fé. Temos fé que a nossa força nos vem de Deus. Temos fé que, independente da igreja ter 500 pessoas sentadas, ou só ter a equipe de liturgia, a força de Deus, a graça de Deus inunda toda a nossa paróquia. Mas é preciso que de verdade nós tenhamos coragem de assumir a nossa condição de cristãos e de vermos que de verdade Deus, nosso Senhor, não nos desampara. E por quê? Porque Deus é assim, Deus é todo amor. Então quero eu, meu irmão, minha irmã, nessa noite de hoje te convidar a começar a se relacionar com o Espírito Santo de Deus. For empreender alguma coisa, chame o Espírito Santo de Deus. Vai resolver algum problema, clame o Espírito Santo de Deus para te dar as palavras certas. Vai sair de casa, peça o Espírito Santo de Deus que proteja a tua vida. Vai rezar, comece com a oração ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, transforma esse meu coração, essa minha mente, esse meu modo de pensar, esse meu modo de agir. Abre o meu coração para que eu tenha gosto de rezar, que eu não tenho mais gosto de rezar. Espírito Santo, abre o meu coração para que de verdade eu possa entender o Teu Evangelho, a Tua Palavra, para que eu tenha coragem de ir na Tua igreja rezar, receber o Teu corpo e o Teu sangue. E assim nós iremos cada vez mais deixando de ser carne e sermos Espírito, deixando de viver na perspectiva de uma felicidade ilusória na terra, mas vivendo todos os dias com a perspectiva esperançosa dos céus.
Que nosso Deus, que é Pai, nos proteja nesse tempo de pandemia, de isolamento social, para que nós possamos enfrentar as dificuldades com fé, e lá na frente olharmos para trás e dizer assim: aquele tempo de pandemia me ajudou a descobrir a Deus que verdadeiramente me ama, a aproveitar os meus pais, a aproveitar os meus filhos, a aproveitar a minha família, a converter o povo da minha casa, para que todo mundo se encontre no céu. Nós não temos que ter medo da morte, não. O que nós temos que ter medo é do inferno, não é da morte. A morte física todos nós iremos passar. Nós devemos ter medo do inferno. Esse sim deve nos fazer medo. E não por isso que devemos amar a Deus, mas devemos amar a Deus porque Ele primeiro nos ama. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora transbordante da graça de Deus, para que ela, mulher orante, mulher eucarística, mulher de fé e esperança, interceda por nós e rogue por nós junto a Deus, para que possamos nos abrir ao Espírito Santo de Deus e incendiar neste mundo o amor de Deus, superando e vencendo todas as provações e tribulações. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai,